Agradecemos a presença de todos na nossa casa, do mundo físico e do mundo espiritual. Hoje nós chegamos um pouco em cima da hora, devido ao compromisso que eu tive ontem. Cheguei 3 horas da manhã, mas graças a Deus consegui chegar a tempo. Nós vamos estudar hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência de Evangelho e Livro dos Espíritos. Tá? Nesse momento, inicia o nosso trabalho da casa. Então, que todos possam esquecer os problemas lá fora, as preocupações, para que a gente possa fazer a comunhão mais perfeita possível com Jesus Cristo. Tá? Nós estávamos falando sobre que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, ainda no capítulo 13. Estamos terminando esse capítulo 13, lá no item 12. Né? Nós falamos sobre a beneficência. Só para a gente lembrar do nosso estudo, a base maior do que nós estamos falando nesse capítulo é sobre caridade. E nós sabemos, como Cristo nos disse, que fora da caridade não há salvação. Né? Não é fora da casa espírita, não é fora da igreja, não é fora de lugar nenhum. A única condição de nós chegarmos à perfeição, porque salvação é chegar à perfeição, né, conseguir a verdadeira felicidade que cada um de nós estamos procurando, é através da caridade. Então, essa é a oportunidade para que a gente possa compreender verdadeiramente o que o Cristo quis dizer para a gente. E tem pessoas que dizem assim: eu não faço mal a ninguém. Ótimo. Né? Mas quando você pergunta, faz o bem? A pessoa diz, também não. Quem não faz o mal e não faz o bem, faz o mal a si próprio. Porque nós não viemos para cá para não fazer nada. Né? A oportunidade nossa é sermos úteis, todos os dias. Essa é a única condição de amadurecimento espiritual que nós temos. Né? Por que o Cristo nos deu essa chave? Né? Fora da caridade não há salvação. Porque através da caridade, nós vamos eliminando dos nossos corações aquelas mazelas que ainda permanecem. A maior dela é o egoísmo. Né? Sabemos que o egoísmo é o maior mal da humanidade. E depois vem todos os seus filhos, né? Vaidade, orgulho, preconceito, preguiça, né? Dificuldade de perdoar. Tudo isso está dentro do nosso coração ainda. Enquanto a gente não tirar isso, né, e colocar as virtudes necessárias ao nosso crescimento, nós não vamos conseguir atingir a perfeição. E ninguém consegue fazer caridade, né, se ainda não consegue desenvolver dentro do seu próprio coração a mansuetude, a preocupação com o próximo. Né? Alguém consegue dar alguma coisa sendo egoísta? Não consegue. Alguém consegue emprestar o ouvido para alguém desabafar as suas preocupações, as suas angústias? Se não tiver paciência, se não tiver preocupação com o outro, não consegue. Então, essa chave que nós temos, que fora da caridade não é salvação, porque é o único caminho que nós temos para adquirirmos realmente a perfeição. Então, nesse capítulo de hoje, que nós vamos estudar, que é o item 12, né, do capítulo 13, os nossos irmãos dizem assim: sedes bons e caridosos, essa é a chave dos céus, que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nessas palavras: amai-vos uns aos outros. É tão interessante quando Jesus disse isso para a gente: amai-vos uns aos outros, né? Aonde nós começamos a aprender a amar o outro? Qual é o lugar que nós começamos? No nosso lar, né? E aí tem gente que diz assim: ah, mas eu tenho mais facilidade a amar meu amigo, né, as pessoas lá fora do que aquelas que convivem comigo. Né? A minha amiga é mais
próxima de mim do que minha própria irmã. Não acontece isso? Por que dentro do lar começa tudo? Todo o nosso trabalho de evolução começa dentro do nosso lar. É a primeira escola nossa. Porque dentro do nosso lar estão as pessoas que nós programamos antes de aquele estar a desenvolver todas essas dificuldades que nós temos. Então nós escolhemos o papai, a mamãe, escolhemos irmãos, né? Escolhemos os tios, as tias, o sogro, a sogra, o esposo, o futuro, a esposa, todos esses, os filhos, todos esses nós escolhemos antes de estar aqui, porque são pessoas em que nós, no mínimo, tivemos uma dificuldade nas encarnações anteriores. Então nós nos reunimos nessa nova encarnação para conseguirmos perdoar o outro, né? Retirar aquelas dificuldades em que nós, nas encarnações anteriores, não conseguimos. Então, às vezes, o vizinho foi difícil na encarnação anterior. Não conseguimos perdoar, tivemos desavenças graves. Nessa encarnação vem nosso irmão. Chega mais próximo. Por quê? Como Jesus disse, nós teremos que amar a humanidade. E quando falamos em humanidade, não é só quem vive no mundo, no nosso planeta Terra. Não. É a humanidade. Onde houver humanos, nós teremos que amar. Por isso que o início é dentro de casa. Por isso que às vezes o irmão é mais difícil do que o amigo, do que a amiga, né? Por isso que o papai e a mamãe muitas vezes são tão difíceis para a gente, né? Por isso que temos filhos difíceis, apesar de toda a dedicação que às vezes a gente tem, né? Por isso que temos os genros, né? Difíceis, as noras difíceis, todos esses estão dentro do nosso contexto, para que a gente possa aprender a desenvolver em nós, né, as mazelas que ainda carregamos, porque o outro é o nosso instrumento. Como que você vai deixar de ser paciente, você vai aprender a ser paciente se não tiver ninguém para tirar sua paciência? Ah, eu já sou paciente, mas alguém tira sua paciência? Ah, não, então você não sabe se é paciente, se não é. Você já consegue compreender a dificuldade do outro? Ah, eu acho que eu consigo. Mas alguém já chegou para você e te deu alguma dificuldade? Já te traiu? Como é que a gente vai aprender a perdoar aquele que trai a gente? A pessoa que a gente mais confiou na vida e muitas vezes trai a gente. Como que nós vamos desenvolver essa questão de entender a posição do outro, que ainda não entende o caminho do crescimento, que muitas vezes não teve as orientações que nós estamos tendo, né? Então, por isso que a família é o núcleo principal nosso, né? Quando a gente aprende a desenvolver todas essas virtudes dentro de casa, lá fora fica mais fácil, porque nós não sabemos como que vai ser o nosso dia de amanhã. Será que amanhã nós receberemos uma agressão que teremos condições de desenvolver? Né? Às vezes nós olhamos na reportagem, né? As pessoas que passam por tantas dificuldades, são estupradas, são assassinadas. Será que conseguiremos perdoar aquele que estupra a pessoa que a gente mais ama? Ou aquele que mata a pessoa que a gente mais ama? Será que conseguimos olhar para o assassino com sentimento de perdão, apesar da dor? Então, como nós não sabemos qual é a nossa programação, não lembramos, né? E isso é uma bênção do Pai, para que a gente possa desenvolver como se fosse a primeira vez do nosso contato com o outro. É por isso que nós temos que começar dentro de casa com a agressão pequena, com aquele que a gente já ama, no mínimo tem uma afinidade, né? Tem pessoas que ficam sem falar com o irmão, ou com o pai, ou com a mãe, meses, anos, por causa de uma agressãozinha pequena, de uma desavença ali, não consegue perdoar. Ah, não vou na casa da minha mãe não, porque minha mãe me colocou para fora de casa, quando eu cometi isso, cometi aquilo, não consegue perdoar a mãe. Ah, eu não vou perdoar minha mãe não, porque minha mãe me abandonou, né? Quando eu era pequena, saiu de casa, foi viver uma outra relação, me abandonou, e eu não consigo perdoar minha mãe.
Então, tem tantas situações que nós vivemos que são necessárias ao nosso desenvolvimento e muitas vezes não entendemos que é uma programação nossa ao nosso desenvolvimento. Então, por isso que ele diz, amai-vos uns aos outros. A alma só pode elevar-se nas regiões espirituais pelo devotamento ao próximo. A única condição que nós temos de evoluir quando nós nos devotamos ao próximo. E quem é o próximo, disse o doutor, né, da lei ao nosso Mestre Jesus Cristo? Quem é o próximo? Vocês sabem quem é o próximo que nós temos que amar? Quem pode dizer aí? Quem é o próximo? Quem é o próximo? Quem é o próximo que a gente tem que amar? Alguém pode falar? A nossa irmãzinha falou aqui. O próximo é o próximo. É quem está do seu lado mesmo. É aquele que está convivendo com você naquele dia. Né? Muitas vezes seu próximo é o seu chefe, chato, que te cobra muito, que te exige muito. Ele é teu próximo de hoje. É ele que você vai ter que compreender. Vai ter que fazer o melhor por ele. Né? Muitas vezes o teu próximo é o teu esposo ou a sua esposa. Esse é o teu próximo. Né? E só encontra felicidade e a consolação no exercício da caridade. Então só encontramos felicidade e consolação no exercício da caridade. Caridade é quando a gente consegue compreender o outro, seja o outro quem for, né? Ah, mas quer dizer que eu tenho que amar aquele que me prejudica? Tem que começar a entender aquele que te prejudica, né? Porque o mal só se paga com o bem. O único jeito que nós temos de eliminar o mal da nossa vida é praticando o bem, né? Se alguém nos ofende e a gente devolve com outra ofensa, vai continuar esse ciclo de ofensa, com ofensa, eternamente. Quando Jesus veio trazer a boa nova para nós, ele veio dizer assim para a gente, olha, o que é a boa nova? Olha só, a vida continua. Não existe morte. Você não nasceu, né, no dia em que você reencarnou aqui e nem morrerá no túmulo. A vida continua. Quando diz que a vida continua, ele traz para a gente a orientação de que tudo tem uma explicação. Se hoje você é a vítima, pode ter certeza, não tenha dúvida. Ontem você foi o algoz. Porque Deus, nós confiamos em Deus ou não confiamos? Confiamos. Se nós confiamos em Deus, nós confiamos na sua infinita bondade, infinita justiça com cada um de nós. Não confiamos? Então Ele não deixaria que nós fôssemos ofendidos em momento nenhum que não houvesse necessidade. Necessidade de quê? De desenvolvimento nosso mesmo, né? Então, muitas vezes a gente se vitimiza por determinadas dificuldades que passamos com o outro, nos achando não merecedor daquela ofensa, mas quando nós pensamos em Deus, no momento da ofensa, se você lembrar de Deus, você vai fazer o questionamento assim, se isso aconteceu comigo, primeiro, é permissão de Deus. Alguma coisa acontece sem a permissão de Deus? Não acontece. É permissão de Deus. Se Ele permitiu, é castigo ou é amor? É amor. Ah, não é possível. Eu fui ofendido e isso é amor? É amor, gente. É amor. É a lei de causa e efeito te chamando para o seu desenvolvimento. Para que você possa, naquele momento, paralisar o mal com o bem. Devolvendo a ofensa com o bem. A gente tem dificuldade de entender quando Cristo disse para a gente que quando bater na sua face, você oferecer a outra. Por que nós temos dificuldade de entender isso? Porque ainda temos dentro de nós o orgulho que impede a nossa compreensão, né? Bater na sua face e oferecer a outra é exatamente pagar o mal com o bem. É exatamente não devolver a ofensa. Porque o Evangelho ensina para a gente, devemos nos defender? Devemos.
Não vamos também abrir o nosso peito e falar para o assassino, atira. Não é assim. Mas devemos nos defender sem devolver a ofensa, que é um momento muito difícil para a gente às vezes. Como que eu vou me devolver sem ofender? Você pode se defender, né? Evitar que aquela ofensa aconteça com você, mas sem ofender o outro. Por exemplo, numa discussão dentro de casa, se você se calar, você não está se defendendo? Está se defendendo. Porque quando um não quer, dois não brigam. Tentam fazer isso. Cala-se. E às vezes dá uma sensação de fraqueza, né? Mas eu estava certo naquela situação. Eu queria falar porque eu queria explicar que eu estava certo. Não precisamos nos colocar em instrumento de correção. Olha só, a natureza é perfeita com cada um de nós. Não precisamos ser nós o instrumento de correção, porque a própria natureza nos corrige. Não acontece dificuldades com a gente? Esse é o mecanismo de correção. Não precisa que ninguém se coloque nessa posição. Então não precisa que nós nos coloquemos na posição de correção. Não, eu tenho que falar para o outro abrir a cabeça, para o outro poder entender. Não precisa. Se é um momento em que não é uma conversa, é uma discussão, cala-se. Ameniza a situação. Um outro momento, talvez, numa conversa, você vai conseguir esclarecer aquele momento. Mas se naquele momento você não consegue esclarecer e a ofensa é trocada com outra ofensa, ninguém vai conseguir resolver nada. Se nós não conseguimos modificar o outro com amor, vamos conseguir modificar com ódio? É isso que a gente tem que pensar. Se na atitude de amor, de compreensão, ninguém consegue modificar ninguém. Se a pessoa não quiser se modificar, porque ela tem livre-arbítrio, como nós, você pode falar 10 vezes, 20, 200 vezes. Ela só vai se modificar no momento em que ela quiser. Porque quem deu o livre-arbítrio foi Deus, ninguém tira. É claro que na questão do livre-arbítrio nós temos acompanhando o quê? A responsabilidade. Porque nós somos livres para plantar, mas somos obrigados a colher. E quando a gente fala que somos obrigados a colher, é a lei da natureza corrigindo a gente. Então não precisamos nos colocar nessa posição. Não, eu tenho que falar para poder a pessoa acordar. Não. Quem vai acordar a pessoa é a própria natureza. Né? O próprio sistema natural é que vai fazer com que, através da dor, muitas vezes, a pessoa se modifica. Não é assim que a gente se modifica? Quando dói? Porque a gente sempre pensa assim, se a vida tivesse boa, problema nenhum de relação, financeiro, com os filhos, com o marido, tudo está bem. A gente estaria aqui no sábado bonito aqui? Por que nós viemos ao hospital escola? Porque aqui é um hospital escola, né? Onde nós temos a oportunidade de desenvolver o nosso coração, de entender as nossas dificuldades, não é verdade? Se tudo estivesse bem, estaríamos aqui? O que nos faz procurar o Cristo? É quando começamos a procurar as respostas das nossas dificuldades, que ninguém dá. Mas por que eu sofro? Por que para mim é difícil e para o outro é tão fácil? Né? É por isso que nós estamos aqui. Então, é o sistema da natureza agindo naturalmente. Não precisamos nos colocar na posição de correção. Então, a alma só pode elevar-se nas regiões espirituais pelo devotamento ao próximo, por isso que o Evangelho diz. E só encontra felicidade e consolação no exercício da caridade. Sedes bons, amparai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. E quando a gente fala de egoísmo, dá a impressão que a gente fala assim, poxa, mas eu não sou egoísta. Porque a gente às vezes não consegue, conscientemente, encontrar em nós as dificuldades que ainda permanecemos.
Mas quando falamos de egoísmo, nós vamos numa profundidade muito grande de reflexão, né? O egoísmo é a maior chaga da humanidade, né? Se nós ainda possuímos qualquer dificuldade, por exemplo, vamos dar os exemplos práticos do dia a dia, né? Se nós faltamos com a paciência com o outro, seja qual for a dificuldade que o outro nos coloque, estamos sendo egoístas ou não? Estamos sendo egoístas. Não estamos doando o nosso tempo para o outro, ou a nossa compreensão para o outro, né? Se nós somos vaidosos, a vaidade, né, o vaidoso é aquele que se sente o melhor. Se a sensação é de se sentir melhor que o outro, você está sendo egoísta ou não está? É o egoísmo, né? Se nós, dentro da nossa casa, do nosso lar, nós temos dificuldade do relacionamento com a pessoa mais difícil, seja o esposo, a esposa, o filho, né? E isso causa uma dor muito grande em nós, ou uma negação muito grande nossa. Isso é egoísmo ou não é? Então todas as outras dificuldades que nós temos são filhas do maior mal, que é o egoísmo que está no nosso coração. O egoísmo é antagônico à caridade, porque quem não é egoísta pratica a caridade. Por isso que a caridade é a chave do desenvolvimento, porque quando praticamos a caridade, a gente vai tirando do nosso coração essas dificuldades. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu no seu coração saltar a alegria interior, aumentar ao ouvir o relato de uma bela ação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Quem já fez o bem para o próximo, né? E a gente consegue, quem já fez isso, percebe isso com muita profundidade, que não precisa nem o outro dizer muito obrigado. Só de você perceber que conseguiu ser útil na vida do outro, melhorar a dificuldade do outro, não traz uma felicidade imensa no nosso coração? É isso. Quando praticamos a caridade verdadeira, com o intuito de auxiliar mesmo, de melhorar mesmo a vida do outro, não traz para a gente uma felicidade imensa? Quer dizer, nós estamos cuidando de quem quando nós praticamos a caridade? De nós mesmos. De nós mesmos. Se procurasse apenas o prazer que uma boa ação proporciona, ficaria sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, que é rara. Observai a multidão de homens de bem, dos quais a vossa história conserva piedosas lembranças. Então, quando nós lembramos, por exemplo, de Chico Xavier, que doou a sua vida inteira, e até um pouco mais, né? Porque ele ficou um pouco mais do tempo programado, né? Um pouco de bônus para nós, né? Porque para ele foi uma dificuldade muito grande, foi uma doação, ele ficou por nós, né? A gente pensa assim, gente, será que um dia eu vou conseguir me doar desse jeito? Aquilo é amor, é caridade verdadeira, preocupação realmente com o próximo. Só ele sabe a dificuldade que foi, né? Então ele é o exemplo que nós vivenciamos. Se ele fez, nós podemos fazer? Podemos. E o Cristo lá atrás disse que nós poderemos fazer o que ele fez. Basta, né, ativarmos em nosso coração a verdadeira vontade, né? O Cristo não vos disse tudo que se refere às virtudes da caridade e do amor? Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras? O coração a todos os seus bondosos conselhos. Eu queria que se tivesse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra quimérica, uma carta fechada, deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males provêm do abandono voluntário em que deixastes esse resumo
das leis divinas. Então, quando a gente não se preocupa, passa a vida inteira sem se preocupar realmente com o próximo, seja ele quem for, realmente nós estamos jogando a nossa encarnação fora. Homens fortes, amai-vos, homens fracos, fazei da vossa brandura e da vossa fé as vossas armas. Tende mais persuasão e mais constância na programação de vossa nova doutrina. O que viemos vos dar é apenas um encorajamento. É somente para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes que Deus permite que nos manifestemos a vós. Mas se desejasseis, só terias necessidade de ajuda de Deus e da vossa própria vontade. As manifestações espíritas são feitas para os que têm os olhos fechados e os corações indóceis. Às vezes a gente vem à casa espírita, né, que aqui é a doutrina dos espíritos, né, e a gente acha que a gente vai aprender as coisas se nós observarmos com o nosso olhar ou com o nosso ouvido, ou se a gente vê alguma manifestação. Não precisamos disso. Nós temos que fortalecer a fé, e assim os irmãos dizem para a gente, que bendito é aquele que acredita sem ver. Não precisa ver, mas sente, né? Porque muitas vezes nós temos a nossa fé enfraquecida, porque os nossos 5 sentidos não conseguem observar a bênção do Pai, né? Não conseguimos ver, não conseguimos ouvir, não conseguimos enxergar, e muitas vezes não conseguimos compreender a nossa própria essência, existência, né? A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras virtudes não existem. Olha só que interessante. Se você não conseguir fazer o bem, praticar a caridade, não adianta aprender os ensinamentos do Cristo, né? Quantas pessoas que nós conhecemos que não conseguem, não sabem ler, não sabem escrever, né? São analfabetas nessa encarnação, mas que praticam o bem que nós que aprendemos a doutrina não conseguimos praticar. Quantas pessoas dedicam a sua vida à bondade, com os seus dentro de casa e com todos aqueles que chegam até ela, sem muitas vezes ter lido uma palavra do Evangelho. Então, o que a gente tem que observar é que nós precisamos fortalecer em nosso coração a fé realmente em Deus, em Jesus Cristo. Porque quando dissemos que temos fé, confiança em qualquer condição. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, eu tenho fé em Deus, tenho muita fé em Deus. Mas na primeira dificuldade a pessoa diz assim, Deus esqueceu de mim. Fé é confiança. É entender que tudo que nos acontece é permissão dele e é para o nosso desenvolvimento. Então, ele diz assim, a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras virtudes não existem. Sem a caridade, não há esperança em uma sorte melhor. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé. Né? A pessoa diz que tem fé, mas não pratica a caridade. Existe fé sem caridade? Não existe. Porque quando temos fé em Deus, nós temos que ser bondosos. Né? Sem praticar a caridade, fé sem ação não é fé. Né? Então, sem fé não há caridade. Porquanto a fé é um raio de luz que faz alguma alma caridosa brilhar. Né? Então, quando a gente tem fé, a gente, em qualquer condição que nós estejamos, com a dificuldade, muitas vezes, que ainda estamos passando, conseguimos fazer o bem para o outro. Em todos os mundos, a caridade é a âncora eterna da salvação. Em todos os mundos, né? É a mais pura emanação do Criador. É a sua própria virtude que ele dá à criatura.
como se poderia desconhecer essa suprema bondade? Qual seria o coração conhecedor dessa verdade, bastante perverso, para sufocar e expulsar esse sentimento tão divino? Qual seria o filho bastante mau para se revoltar contra essa doce carícia, a caridade? Né? Não me atrevo a falar do que fiz, porque os espíritos também têm o pudor quanto às suas obras. Mas considero que comecei como uma das que mais devem contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo frequentemente os espíritos pedirem que lhes sejam dado a missão continuada à minha tarefa. Eu vos vejo, meus ternos e queridos amigos, no seu piedoso e divino ministério. Eu vos vejo praticar a virtude que vos recomendo, com toda a alegria proporcionada por essa existência de sentimentos e abnegação. Então, gente, quando nós começamos a praticar a caridade, isso começa dentro de casa, nós começamos a ver que a nossa vida começa a mudar. As maiores preocupações que nós carregamos hoje, ou as maiores dores, seja ela física, seja ela das relações, né? Ou do desequilíbrio psicológico, qualquer dor que nós estivermos sentindo, se nós começarmos, mesmo com essa dor, praticar a caridade, o que é? Se interessar pelo outro, a nossa vida começa a mudar. Quantas vezes nós sentimos dificuldades porque não conseguimos olhar para o outro de forma caridosa. E esse outro que a gente diz sempre começa dentro de casa, né? Homens de bem, de boa e fonte de vontade, uni-vos para continuar generosamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione desde a vida presente. Ficai unidos, amai-vos uns aos outros, seguindo o preceito do Cristo. Assim seja. Quem escreveu isso para a gente foi São Vicente de Paula, em 1858. Então, esse irmão vem trazer para a gente a importância da caridade em nossas vidas. E aí, quando a gente fala que esse capítulo diz que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, nós já dissemos aqui algumas vezes que muitas vezes a caridade para a gente começa com aquela caridade mostrando o que está fazendo, né? Quantas pessoas doam, né, objetos, alimentos, roupas, mas precisam postar, precisam mostrar o que estão fazendo. A caridade que o Cristo ensina para a gente é a caridade mais perfeita, porque Ele é o nosso caminho, a verdade e a vida. É aquela em que a gente não precisa mostrar nada para ninguém, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Mas nós sabemos que nós não damos saltos, né? Nós não saímos de um estado de ignorância para um estado de compreensão de uma hora para outra. Então, mesmo aquela caridade que nós fazemos, que ainda precisamos mostrar, é a caridade considerada por Deus. Faça do jeito que você consegue fazer. Se você ainda precisa postar o que você está fazendo, poste. Porque fazendo a caridade, você vai melhorar tanto a sua condição de compreensão e vai se sentir tão beneficiado por esse ato de amor, que em determinado momento você não vai precisar mais mostrar para ninguém. Porque vai bastar o carinho e o amor que você vai estar sentindo no ato de praticar a caridade. Então, são passos que a gente vai dando, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a gente precisa, na nossa casa aqui, pedimos donativos, né? Quem puder trazer 1 quilo de alimento não perecível, para poder oferecermos aos nossos irmãos aqui a cesta básica que a casa oferece a 35 famílias, né? Então, se no início, às vezes temos até dificuldade de trazer esse alimento, né? Vamos olhar lá no nosso armário, isso aqui eu quero, isso aqui eu gosto muito, isso aqui eu não vou dar não, isso aqui... Pega 1 quilo de sal e traz. Às vezes é assim, porque nós temos dificuldade. Aonde está a dificuldade?
No egoísmo. Tem pessoas que estão com o armário abarrotado de roupa. Nem fecha. Mas você olha aquele vestido, né, aquela calça, e fala assim, mas eu gosto tanto dessa roupa. Mas eu não entro mais nela. Ah, não, mas eu vou guardar porque eu vou emagrecer. Eu vou entrar nessa roupa aí. Não é assim que a gente faz? E quando a gente olha lá fora, gente, principalmente no inverno, nos dias mais frios, irmãos sem roupa, sem camisa, sem calça, sem um cobertor, sem aquele casaco que você gosta pra caramba, que não usa mais. Essa é a nossa dificuldade, né? Os irmãos espirituais ensinam pra gente assim, se você compara um par de sapato, chega em casa, escolha um par de sapato para doar. Não acumule. Se você comprou uma calça, chega em casa, escolha uma calça para doar. Comprou um vestido novo, chega em casa, escolha um vestido para dar. Porque quando nós acumulamos, e toda vez que nós olhamos o nosso armário abarrotado de roupas, você pode pensar dentro com você mesmo, como eu sou egoísta. Ah, eu podia tanto deixar isso aqui organizado, a minha porta já podia até fechar. Não é assim? Mas é a dificuldade da gente. Começa devagar então. Você não consegue ainda, né, desenvolver aquele armário dentro da gente? Vai dando aquelas coisas pequenas então. É salto. E isso vai te satisfazendo. Você fala, caramba, eu me senti tão bem de doar isso aqui. Eu me senti tão bem de ajudar a casa lá, levando um mantimento. Né? Eu vou fazer a compra? Não, já vou deixar isso aqui porque eu vou levar lá para casa. A gente não imagina as famílias que vêm na nossa casa receber os mantimentos, as situações que eles passam. Porque a pior coisa na vida da gente, nós temos muita dificuldade, né? Mas a pior, talvez, seja passar fome. Porque se já ficar algum tempo longo sem comer, até o humor muda, né? Você já fica mal-humorado. Imagina pessoas que passam às vezes o dia inteiro, o outro dia também, e que levantam sem pensar, pensando assim, o que eu vou comer hoje? Tem nada no armário. Então, é a nossa oportunidade. Por que Deus permite essas misérias? Primeiro, para auxiliar aquele que está passando miséria, porque muitas vezes em outras encarnações teve fartura e não tomou a atitude correta com a fartura que tinha. E outras, para nos dar a oportunidade de desenvolver em nosso coração a oportunidade de doar. Então, é a oportunidade de limpar os nossos armários, de arrumar a nossa casa, né? A gente às vezes não imagina que nas coisas acumuladas dentro da nossa casa, aquilo que está demais, né? Qualquer objeto que está demais, que a gente vai comprando pelo impulso de comprar, né? Muita roupa, muita calça, muita meia, muita... Quantos espíritos estão ali, usufruindo daquela energia parada, de dor, de egoísmo. E às vezes a gente não sabe por que estamos passando mal dentro de casa. Ai, tenho passado tão mal, tenho sentido tanta angústia, não sei por quê. Muitas vezes são as coisas guardadas lá que você não consegue oferecer, doar. Então a caridade é isso, é desenvolver em nosso coração a capacidade de se preocupar com o outro. E seja o outro quem for, aquele que você conhece, aquele que você não conhece. Não interessa quem é. Eu vou estar auxiliando alguém, é o que importa. Porque podem ter certeza, 1 quilo de alimento que você doe, vocês não imaginam a energia de amor que retorna. Porque o primeiro agradecimento de quem está recebendo a cesta, ela volta toda para aquele que doou. Porque a lei de Deus é perfeita. É dando que se recebe. Não é recebendo que se dá, não. É dando que se recebe. Toda vez que nós doamos alguma coisa, nós estamos recebendo muito mais do que a gente imagina. Então, a caridade é muito mais importante do que nós, às vezes, entendemos né, com a palavra simples, caridade. É melhorar a nossa vida, melhorar o nosso lar, melhorar o nosso ambiente,
melhorar a nossa consciência, né? Nos considerarmos importante, porque somos importantes. Cada um de nós somos muito importantes na vida do outro. Cada um de nós somos muito importantes na vida do outro. Então, essa é a nossa oportunidade. Porque se hoje nós viemos na condição de doar, teremos que fazer o melhor, viu? Porque talvez na próxima encarnação nós vieremos numa posição de receber. E quem vem na posição de receber, sabe a dor que é. Sabe a dor que é. Né? Então ninguém tem tão pouco que não possa doar. Ah, mas a minha vida é difícil. Mas você pode doar. Vai melhorar quando você começar a doar. Vai melhorar quando você começar a dividir. Né? Então, é isso que o nosso irmão explicou para a gente aqui. Nós não conseguimos imaginar a energia de amor que retorna para nós. Melhora a nossa saúde física, espiritual, psicológica. Melhora o nosso humor. Traz alegria. Olha quanta coisa vem para a gente só no ato de fazer a caridade. Então, é a chave realmente que o Cristo trouxe. Fora da caridade, não há salvação, gente. Não há felicidade, não há bom humor, não há psicológico que aguente viver uma vida inteira, 50, 60, 70, 80 anos, sem se preocupar com o outro, só se preocupando com si próprio. Não tem como, você vai adoecer. Você vai ter problemas, porque nós não viemos aqui para ser inúteis. Né? Todos nós temos na nossa rua ou no nosso bairro e conhecemos famílias que passam dificuldade. Pessoas que vivem sozinhas muitas vezes, que precisam do auxílio. Né? Aquelas pessoas que muitas vezes observamos passando pela nossa rua, aquela senhorinha sozinha, ou aquele senhor sozinho. Né? Jovens com dificuldades, que nós podemos participar da orientação, da atenção, do carinho. Vizinhos nossos que estão grudados na nossa casa de um lado e de outro, que muitas vezes pedem a nossa atenção, uma conversa de meia hora que você pode ali estar passando o otimismo. Aquelas pessoas que reclamam de tudo, reclamam porque está frio, porque está calor, né? Reclamam porque está chovendo, porque está sol. Sabe por que elas estão reclamando para vocês? Porque elas estão precisando de uma palavra de amor. Colocar para fora, muitas vezes, as angústias que está dentro da gente, é pedir. Ela não está pedindo um alimento, ela não está pedindo o seu cobertor, ela está pedindo a sua atenção. E a gente deixa passar. Ah, essa pessoa reclama de tudo. Mas se ela está reclamando para você, é porque ela está pedindo a você uma palavra de amor, uma palavra de carinho. E isso é caridade. Quantas vezes melhoramos a vida dessa pessoa, o dia dessa pessoa, com uma palavra de amor, com um sorriso, com uma palavra de otimismo? E a gente não atende, né? E a gente acha que isso não faz parte da nossa vida. E todos que chegam até nós fazem parte da nossa vida. Ninguém chega até você por acaso, porque o acaso não existe. Não existe coincidência, não existe acaso, não existe sorte, não existe azar. Porque se existissem essas coisas que nós chamamos de milagre, não existiria Deus. Ou a gente acredita no acaso, no milagre, na sorte, na coincidência, ou a gente acredita em Deus. E quem nós queremos acreditar? Em Deus. É por isso que o fortalecimento da fé no nosso Criador tem que ser diário. Porque senão a gente vai achar que nós temos azar ou que nós temos sorte. Que nós encontramos uma pessoa amada porque foi coincidência. Ah, eu encontrei meu marido numa esquina em que eu virei e nós encontramos um ou outro, ponto. Não existe coincidência. Existe necessidade de crescimento. Uma organização no mundo espiritual que a gente não consegue enxergar ainda. Mas que vamos enxergar. E vamos ver que realmente não há esses milagres que nós achamos que existem. Por exemplo, viemos a casa hoje. Os nossos irmãos espirituais estão aí nos auxiliando já aqui, ó. Quantas pessoas estão sendo pacificadas,
estão sendo amenizadas nas suas angústias, nas suas preocupações. Estão aí trabalhando. Quando nós entrarmos na sala de tratamento, receberemos todo o amor, todo o carinho, todo o auxílio que nós necessitamos, espiritual e físico. Mas o efeito disso depende de nós ou não depende? Depende. Porque não existe milagre. Se o irmão espiritual ali, médico, vier tratar de você, mas se você não tiver confiança no que está sendo feito, se você não amenizar o seu coração verdadeiramente naquele momento, para receber o auxílio que você precisa, se você não modificar os seus pensamentos, que muitas vezes esses pensamentos é que estão te adoecendo, você receberá o auxílio? Receberá. Mas o efeito desse auxílio vai depender de como você está, de como está a tua consciência. Porque não existe milagre. Nós somos respeitados sobre o nosso livre-arbítrio em qualquer situação, até para receber auxílio. Se você entra ali descrente, se você entra ali com seus pensamentos enfermiços, né, ainda ligado àqueles que te acompanham no mundo espiritual lá fora, porque entrar eles não entraram, mas estão lá fora, ligados em você. Você vai receber o auxílio, mas talvez nem sinta que foi auxiliado, porque somos respeitados em todas as instâncias. O livre-arbítrio é isso. É o Pai que nos dá a liberdade, olha só, de escolher o caminho que a gente vai seguir, de fazer todas as escolhas em todos os momentos. E os irmãos espirituais, eles respeitam esse nosso livre-arbítrio, porque é dado por Deus. Então temos que realmente modificar o nosso pensamento, modificar a nossa forma de ver a vida, dar sentido à vida que nós estamos vivendo hoje, né? Sabermos que somos espíritos, estamos encarnados. Hoje eu sou o Edmilson, mas já fui Valéria, já fui Robson, já fui Jorge, quantas encarnações eu já tive? Né? E quantas eu terei para chegar à perfeição? Não é verdade? Assim é com cada um de nós. Hoje é o nosso melhor momento. Hoje é o melhor que nós já fomos em todos os tempos, desde que fomos criados pelo Pai. Tem gente que tem vontade de saber o que foi na encarnação passada, né? Ah, porque eu acho que eu fui uma rainha, que eu fui um rei. Não é assim que a gente pensa? Fui uma princesa. Não queira saber não, gente. Porque lá atrás, com certeza, você foi pior do que você é hoje. Hoje você é o melhor. Porque ninguém anda para trás. Nós só andamos para frente. No mínimo, a gente fica parado. Mas para trás a gente não anda. Porque toda virtude e todo conhecimento adquirido não se perde. Vai acompanhar você. Vai te auxiliar no processo de crescimento. Não há perda. Entendeu? Então, hoje nós somos o melhor. Se hoje eu sou o melhor de mim mesmo, eu quero melhorar mais ainda. Eu quero modificar meu pensamento. Eu quero amansar o meu coração. Eu quero aliviar as angústias que eu ainda carrego. Eu tenho tanta dificuldade de perdoar. Preciso aprender a perdoar. É claro que perdoar não é esquecer. Porque, como a gente acabou de dizer, nada se perde. Você não vai esquecer muitas vezes a ofensa. Você apenas vai modificar a você mesmo, no sentido de não se sentir mais ofendido. E como que a gente não se sente mais ofendido? Mas eu fui ofendido, como é que eu não vou me sentir ofendido? Parece uma coisa, né? Não se sentir ofendido é compreender que aquele que te ofendeu talvez não tivesse a compreensão que você tem. Ainda está num momento de ignorância. E vamos mais longe com isso aí. Se você foi ofendido hoje, é porque um dia você ofendeu. Porque Deus não permitiria que você fosse ofendido se não houvesse necessidade. Não existe. Deus não permite que nada aconteça conosco que não há necessidade. Ninguém olha feio para você se não houvesse necessidade de alguém olhar feio para você. É assim a vida da gente.
é mais perfeita do que a gente imagina. Então, hoje é a melhor oportunidade nossa. Se nós viemos para casa hoje, né, receber orientação, receber o nosso auxílio espiritual, se nós viemos para casa hoje nesse propósito, abra o seu coração. Deixa que a espiritualidade cuide de você. Modifique os pensamentos verdadeiramente. Confie realmente em Deus. Faz aquela comunhão verdadeira, que é a ligação, né, às camadas mais altas, aos irmãos trabalhadores do mundo espiritual, ao nosso mentor, que muitas vezes a gente esquece dele, né? E a Deus. Porque com certeza vocês vão sair daqui melhor do que chegaram. Graças a Deus, né? Então nós vamos parar por aqui hoje. Daqui a 15 dias, estudando o Evangelho, a gente vai voltar ainda nesse capítulo, no item 14, tá? Alguém quer falar alguma coisa, só para a gente fechar? Um minutinho. Tá ok. Então vamos parar o nosso estudo de hoje para dar continuidade ao nosso trabalho. Obrigado, gente.